pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo analisando os desenhos dos inscritos. Se você é novo aqui e ainda não conhece, esse aqui é o quadro no qual eu pego desenhos que foram enviados por vocês que são inscritos aqui no canal, faço algumas correções, algumas análises para dar dicas de desenho para todo mundo. E se você é novo, antes de mais nada, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu me chamo Mia, eu trabalho profissionalmente com ilustração, com tatuagem e ensino de desenho já há muitos anos. Então, além de assistir esse vídeo aqui, você também pode dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Você vai encontrar o link de todas as nossas outras redes sociais. Também vai encontrar aí o link do meu curso em desenhoartistico.net. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá na nossa plataforma. É um curso que eu desenvolvi para vocês sobre fundamentos do desenho aí, para vocês estarem evoluindo as suas artes da melhor forma. Na descrição vocês também vão encontrar o nosso botãozinho do like, o nosso botãozinho do se inscreva, e agora a gente vai entrar aqui no assunto do vídeo de hoje. Olhando os desenhos que vocês enviaram pra gente lá no formulário do Analisando Desenhos dos Inscritos, eu encontrei esses dois artistas que ambos deixaram comentários muito parecidos, falando que eles tinham dificuldade em representar textura de metal nos desenhos. Então eu peguei esses dois desenhos deles e hoje a gente vai falar justamente sobre isso. O que é que você precisa fazer para passar o efeito de textura de metal nas suas artes. Então, galera, para análise de hoje a gente tem aqui os desenhos do Cristiano e do Lucas Adair. E vamos falar, né, de textura de metal. Quando a gente estuda a textura, a gente tem vários aspectos pra gente considerar. Não é simplesmente você desenhar uma texturização ali, como o pessoal pensa, por exemplo, vou fazer textura de cabelo, eu preciso fazer uns fios soltos. Então a pessoa pensa, né, nesse movimento como textura de cabelo. Não é simplesmente isso. A gente tem que considerar algumas outras coisas, e uma dessas coisas é o contraste. Alguns materiais, eles vão ter um contraste muito maior porque eles são mais reflexivos, enquanto que outros materiais, eles vão ter um contraste menor por serem menos reflexíveis. Uma das características mais marcantes do metal é justamente o fato de que ele é um material bastante reflexivo. Então, se você quer passar a impressão de metal, você precisa estar trabalhando com um alto contraste. O Lucas enviou esse desenho aqui justamente falando que ele estava com dificuldade de passar essa texturização de metal, mas Lucas, eu acho que você me entregou aqui um resultado bastante bacana, bastante interessante. Uma coisa que você poderia ter feito para passar ainda mais esse efeito seria justamente você ter aumentado um pouquinho mais o contraste. O seu contraste ele não está ruim, mas se você acha que merece ainda um pouquinho mais, né, de forçar essa impressão da textura, você poderia simplesmente ter aumentado o contraste aqui, né, principalmente escurecendo mais as suas sombras aqui e aumentando, né, depois os seus brilhos. Então, o que eu fiz aqui foram simples retoques. Eu gosto muito que você teve essa percepção de você ter feito essa área de luz e daí você tem essas luzes refletidas aqui, porque como eu falei, o metal é um material altamente reflexivo, então ele pega essas luzes refletidas muito mais fácil do que, por exemplo, uma pele, ou um tecido, ou uma madeira. Então você tem essas luzes refletidas bem marcadas mesmo, a sua área de luz principal com bastante contraste e as suas sombras bem marcadas, e daí você consegue intensificar mais esse efeito de metal. Como eu falei, você já estava passando um efeito bem legal, mas se você quer intensificar ainda mais, é só você trabalhar aqui realmente aumentando os contrastes, como eu fiz aqui. Simples retoques, você pode ficar tranquilo, Lucas, porque você tá dominando de um jeito bem bacana esse efeito de metal. E daí a gente vem aqui pro Cristiano, que também é alguém que tá trazendo um efeito de metal bem bacana, bem interessante. Obviamente que a forma como o Cristiano tá passando aqui é uma forma mais simplificada, porque o estilo que ele tá desenhando é um estilo cartoon, que é mais simples do que o estilo que o Lucas apresentou aqui pra gente, mas novamente você poderia ter aí se beneficiado de ter trabalhado aí com contrastes maiores aqui, que você conseguiria trazer melhor esse efeito da textura de metal. Eu acho que o principal realmente no metal é a questão do quão reflexivo ele é e do contraste que ele vai trazer.
Eu gostaria que vocês percebessem, né? Eu aumentei a questão do contraste e eu também adicionei esses efeitos aqui dessas linhas, né? Seguindo a direção do nosso objeto, que realisticamente falando, provavelmente não aconteceria numa superfície como essa, mas é um efeito que ele passa bem legal, essa questão da textura do metal. E quando a gente está trabalhando nesses estilos, né, mais estilizados, mais simplificados, a gente tem uma liberdade maior de estar trabalhando fora do óbvio, do realista. Então você trazer essas linhas assim, você consegue trazer um efeito interessante de metal, mesmo que não seja o que realmente aconteceria em uma representação mais realista. E aumentei o contraste, dessa forma eu consegui fazer com que aquela perna que estava parecendo muito mais um plástico, uma coisa assim, eu consegui trazer muito melhor um efeito realmente mais parecido com metal. Então, pessoal, essas foram algumas das dicas aí para vocês que têm dificuldade com textura de metal, especificamente, só revisando os principais pontos aqui são primeiramente contraste, questão de o quanto ele é reflexivo, então você vai ter a questão das luzes refletidas e trabalhar com esses traços aqui, principalmente em estilos que são menos realistas, que ele passa esse efeito que a gente quer de uma forma bem bacana. Uma última dica que eu vou dar aqui pra vocês é que uma coisa que me ajudou bastante na minha carreira artística a compreender a textura de metal foi copiar os desenhos do Cavaleiros do Zodíaco. Todo mundo usa armadura nesse rolê, então todo mundo tá ali vestido com aquela textura de metal, né? E no Cavaleiros do Zodíaco, principalmente no anime, eles desenvolvem a textura de metal de um jeito bem simplificado e que ajuda bastante você a compreender os princípios básicos. Então, se você tá com dificuldade, tenta fazer uns estudos aí, copiando um pouquinho aí do que a gente tem em Cavaleiros do Zodíaco, que eu garanto que vai te ajudar aí bastante. Antes de mais nada, quero agradecer muito aos dois artistas que cederam aqui as suas artes para esse vídeo. O link para as redes sociais deles estão na descrição do vídeo. E é claro que quando a gente fala de textura, a gente tá abordando aqui só um pedaço muito pequeno. A gente tem textura de quantas coisas por aí que a gente precisa saber como representar nos nossos trabalhos. E se você quer se aprofundar nesse assunto e você quer ser capaz de olhar qualquer textura e reproduzir nas suas artes, eu vou deixar aquele convitinho básico para você acessar desenhoartistico.net, a plataforma do curso que eu desenvolvi para vocês. Sobre finalização de desenho, nós temos 2 aulas super completas sobre texturas no nosso módulo 4, e além dessas 2 aulas do módulo 4, vocês têm todo o módulo 4 e todos os outros módulos. A gente tem 7 módulos de conteúdo para te ajudar a evoluir nos seus trabalhos. Vocês vão também entrar para nossa comunidade de alunos. Eu tô sempre lá tirando dúvidas, analisando seus desenhos, fazendo correções das atividades. Então, vale muito a pena. Mas mesmo que você ainda não consiga fazer esse investimento, fica tranquilo que eu também tenho conteúdo para você, porque eu liberei uma aula gratuita sobre aí os fundamentos de esboço, forma, proporção e gestual. Para você acessar essa aula gratuita, o link tá facinho para vocês aqui na descrição. É só entrar e já começar a aprender. Com isso, deixo todos vocês com um grande beijo. Encerro esse vídeo por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, gente, e até!